Logo ele descobriu que muitos dos homens, mulheres e crianças que foram listados como desaparecidos e cujos sumiços eram tidos como inexplicáveis, estavam lá. Saudações, seres! Eu sou o Lute e você está assistindo o canal Extra Interessante. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma instalação secreta. Você conhece a Área 51, certo? Acredito que já ouviu falar sobre ela. Mas e a Base Dulce? Você conhece? Bom, te convido a abrir a mente, porque experimentos genéticos, base subterrânea, aliens, abduções e acordos macabros estão neste vídeo de hoje. E antes, deixe seu like ufológico por aqui e se inscreve para acompanhar o canal. Também considere se tornar membro, assim você ajuda demais a manter assuntos como este em divulgação. E como você já é de casa, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Saudações! No início do ano de 1960, uma explosão nuclear subterrânea ocorreu cerca de 30 milhas ao sudoeste de Dulce, Novo México, Estados Unidos. Esta explosão nuclear foi conduzida com o resguardo do projeto Plowshare e foi nomeado de Gas Bug. O governo alegou que a detonação nuclear no subsolo foi usada para criar uma rampa para o desenvolvimento de uma subestação. Esta, então, abasteceria um sistema de túneis ultra secretos, anexados a 1 quilômetro da base do projeto Black Book. De acordo com Thomas Castello, ex-técnico de segurança da Base Dulce, esta construção no submundo seria uma base secreta operada por seres humanos e alienígenas, tanto reptilianos quanto greys. Aparentemente, lá existe um grande número de projetos de experimentação em desenvolvimento, principalmente experiências genéticas em homens, mulheres e crianças abduzidas. Há uma infinidade de outros projetos científicos que acontecem na base. De acordo com algumas teorias conspiracionistas, a Base Dulce seria uma daquelas instalações para a qual levariam os sequestrados. Pessoas já afirmaram que ao entrar na cidade, veículos pretos com janelas extremamente escuras acompanham os visitantes até que estes estejam fora dos limites de Dulce, nada amigáveis. Além disso, várias outras fontes que desejam permanecer anônimas relataram presenciar situações incomuns durante seus trabalhos na Operação Plowshare na década de 60. O projeto foi criado para o desenvolvimento de técnicas para usar explosivos nucleares para fins de construção pacífica. Como parte do programa, 31 ogivas nucleares foram detonadas em 27 testes separados. Várias dessas explosões foram, segundo teorias, usadas como uma maneira rápida de desenvolver enormes câmaras subterrâneas para facilitar o desenvolvimento de túneis na base. Quando John Rhodes palestrava em uma sexta-feira de 13 de agosto de 1993 em Las Vegas, Nevada, tornou público pela primeira vez as plantas dos níveis 1 e 6 da Base Dulce. Estas plantas foram reproduzidas a partir das originais, que foram posteriormente entregues ao amigo de Thomas Castello. Este, por sua vez, não havia liberado anteriormente as plantas porque estavam sendo usadas como dispositivo de verificação às reivindicações dos sequestrados, que ele afirma que lá estavam. Até a data, os jornais locais teriam verificado e refutado muitas histórias que circulam no campo da ufologia. Este amigo de Thomas Castello, no entanto, acreditava que era a hora de começar a revelar as peças que faltavam. A planta baixa da Base Dulce foi ilustrada por Thomas de acordo com as originais e foram divulgadas durante a palestra de John Rhodes em Las Vegas. A partir de um ponto de vista vertical, que se assemelhava a uma roda com um cubo central e corredores irradiando para fora como raios, o hub é o centro de toda a base.
Ele encontra-se rodeado por segurança que se estende por todos os níveis da estrutura. Este núcleo pode ser o ponto fraco de toda a instalação. Provavelmente contém comunicações de fibra ótica e linhas de energia, o que justificaria a sua localização altamente vigiada e centralizada, bem como explicaria também a sua continuação vertical através de todos os níveis. Com todas as linhas de comunicação e linhas de energia voltadas para o hub, é possível que qualquer nível pudesse ser completamente bloqueado separadamente. Isto proporcionaria o máximo controle sobre toda a instalação. Os corredores, longe do eixo central, levavam a numerosos outros laboratórios em 5 direções diferentes. Ligando os raios, um pentágono é revelado na sua formação. Quando visto lateralmente, seu visual assume a aparência de uma árvore, com um tronco em seu centro e pisos que estendem para fora, parecendo galhos. Em 1961, Thomas Edwin Castello era um jovem sargento da base aérea de Nellis. Era o fotógrafo militar responsável, sendo posteriormente transferido para West Virginia, onde estudou fotografia com inteligência avançada. Também trabalhou dentro de uma instalação subterrânea não revelada. Permaneceu na Força Aérea como fotógrafo até 1971, momento em que lhe foi oferecido emprego na Rand Corporation como técnico de segurança. Foi aí que se mudou para a Califórnia, onde Rand tinha uma grande influência e seu certificado militar foi atualizado para Ultra 3. No ano seguinte, conheceu Kathy. Logo se casaram e tiveram um filho, Eric. 6 anos depois, Thomas foi transferido para Santa Fé, Novo México, e seu salário foi significativamente melhorado, bem como seu certificado de segurança que passou a ser Ultra 7. Seu novo cargo, como especialista em segurança na instalação Dulce, onde sua tarefa era manter, alinhar e calibrar câmeras de monitoramento de vídeo por todo o complexo subterrâneo e escoltar os visitantes aos seus destinos, tinha como pressuposto as pesquisas na base com fins médicos. Após chegar em Dulce, Thomas e vários outros recrutas participaram de uma reunião onde alegaram que as especulações acerca de experiências genéticas feitas por lá eram insanas, uma mentira descabida. Aventurar-se fora dos limites da área de trabalho, sem razão e autorização, também era proibido. E, acima de tudo, discutir a existência da existência alienígena na base do governo era passível de represálias. Thomas fez seu trabalho como seus superiores exigiram. No início, seus encontros com greys e répteis eram emocionantes, mas logo ele se tornou consciente de que nem tudo era como parecia ser. Começou gradualmente a perceber que havia uma tensão entre algumas das pessoas ali presentes. De vez em quando, chegava furtivamente, interrompendo discussões entre colegas de trabalho. Como Thomas era um oficial de segurança, essas conversas morriam em um murmúrio entre os envolvidos. Uma parte específica das suas tarefas era entrar em diversas áreas da base e alinhar as câmeras de monitoramento de segurança quando necessário. Isso deu a Thomas a oportunidade de se aventurar e testemunhar coisas capazes de perturbar qualquer indivíduo. Relatou que viu laboratórios que investigavam aura humana, aplicações de controle da mente avançados, cruzamento de humanos com animais, manipulação atômica, clonagem, estudos psíquicos, manipulação da matéria. De vez em quando, Thomas chegava a ver algumas das criações genéticas terríveis, e estas eram alojadas em seções separadas da base. Sabia que tais experimentos não tinham nada a ver com pesquisas na área da saúde. À medida em que ele se deparava com horrores, apesar do choque, tinha desejo em descobrir a verdade. Em uma ocasião, foi abordado por um outro funcionário que o conduziu para um corredor lateral, onde estavam outros 2 colegas.
Puderam testemunhar alguns homens, mulheres e crianças que eram diagnosticados como pessoas com doenças mentais, mas que, na realidade, eram vítimas de abdução. Ele advertiu os demais funcionários que suas palavras e ações poderiam colocá-los em apuros. Um deles disse a Thomas que estavam todos sendo observados o tempo todo. Logo ele descobriu que muitos dos homens, mulheres e crianças que foram listados como desaparecidos e cujos sumiços eram tidos como inexplicáveis, estavam lá. Tudo que o Thomas podia fazer, até que de alguma forma a situação mudasse, era permanecer alerta e policiar até mesmo seus próprios pensamentos. Os extraterrestres cinzas, os Greys, tinham capacidades telepáticas que lhe conferiam o poder de ler mentes e eles demonstravam muita agressividade. Em 1978, as tensões dentro da base Dulce ficaram extremamente elevadas. Vários técnicos de segurança e de laboratório começaram a sabotar as experiências genéticas. Nervos cada vez mais à flor da pele e a paranoia instalada culminou na Guerra de Dulce. Foi uma batalha entre os reptilianos e os seres humanos para obterem o controle da base. Ninguém sabe ao certo como o confronto começou. A guerra envolveu as forças de segurança, que estavam armados com feixes, conhecido como armas de flash, metralhadoras Turing por parte do exército americano, e os Greys, por sua vez, carregavam espécies de armas exóticas que faziam com que as forças de segurança da base e as forças militares dos Estados Unidos lutassem um contra os outros. Quando o confronto acabou, 68 seres humanos haviam sido mortos, 22 sumiram e 19 escaparam através dos túneis. 7 pessoas foram recapturadas e 12 permanecem fora da legalidade até hoje. Thomas retornou ao seu posto, planejando sua própria fuga. Há indícios de que a desordem teve início quando alguns cientistas foram capturados pelos reptilianos e confinados dentro de bases periféricas, abaixo das montanhas Ute, do sul do Colorado e sudeste de Utah. Os Greys e reptilianos não podiam se dar o luxo de deixarem escapar o fato de que eles tinham violado o tratado com o MJ-12. Eles esperavam que os seres humanos não fossem tomar conhecimento de sua operação, intitulada Cavalo de Troia, até que fossem capazes de se infiltrar no planeta por completo. Porém, pelo menos 100 homens das forças especiais foram enviados por superiores em um esforço de resgatar os cientistas e manter a ordem e controle da base. Mas o que aconteceu, no entanto, foi que os aliens, apesar de estarem em menor número, conseguiram executar cerca de 66 homens. Em 1979, a pressão intensa sobre Thomas e sua função finalmente o fez quebrar o silêncio. Ele disse ao seu melhor amigo, por uma mensagem, que estava trabalhando em uma subsuperfície, uma enorme instalação em Dulce, no Novo México. Enfim, relatou que estava trabalhando lado a lado com aliens Greys que se consideram terráqueos nativos. Além disso, falou que o triângulo preto de cabeça para baixo com a letra T, colorida e invertida no interior, era a insígnia do projeto. Após um fim de semana fora da instalação, decidiu voltar ao trabalho. Nesta ocasião, entrou através de uma das condutas de ar menos vigiada e, sem aviso prévio, adentrou a base por meio de uma passagem secreta. Uma vez lá dentro, ele continuou a trabalhar normalmente, como se não soubesse de nada, vigiando cada pensamento quando passava pelos Greys. Durante este tempo, dentro da base, coletou fotografias das instalações e tratados assinados com assinaturas autênticas entre o governador da Califórnia, Ronald Reagan, e os Greys. Thomas também conseguiu recuperar 7 minutos de um vídeo em preto e branco de vigilância de experimentos genéticos. Filmou também seres humanos enjaulados, Greys, e esquemas de dispositivos alienígenas e fórmulas genéticas complexas. Essas evidências não eram apenas uma futura moeda de troca, mas também documentos que a população precisava ter conhecimento.
Posteriormente, fez cópias dos filmes, das fotografias e papeladas e distribuiu em vários pacotes, instruindo algumas diferentes pessoas nas quais depositava confiança para enterrarem as comprovações até o momento certo. Ficou sabendo então que sua esposa, Kathy, e Eric, seu filho, tinham sido retirados à força de sua casa e enviados para uma instalação subterrânea não revelada. Neste ponto da história, ele sabia que mesmo que devolvesse todas as provas aos comandantes de Dulce, sua esposa e filho provavelmente nunca mais seriam os mesmos depois de terem sido manipulados mentalmente. Ele também sabia que, dali para frente, ele e sua família ficariam sujeitos a algum acidente trágico. Thomas encontrava-se sem opções. Se isolou, foi de estado para estado, de uma fronteira para outra. Sabia que teria que deixar o trabalho para sua própria paz de espírito. No entanto, agora ele sabia a verdade sobre os abduzidos. E sobra todas as barbáries presenciadas. Seria impossível viver uma vida normal. Thomas permaneceu sob constante observação e ameaça até seus últimos dias. Mas eu não quero ver ninguém isolado não. Aliás, quero é todo mundo junto, assistindo esse canal e dando força para ser cada vez maior. Se torna membro, comenta, compartilha. Ajuda demais a manter assuntos como este em divulgação. Gostou do conteúdo? Então fica aqui com a gente que a semana só está começando. Até mais!